É um acidente triste demais, né? Nossa, bota triste nisso. Uma tragédia. Inclusive, as autoridades já dizem que talvez o maior acidente em estradas, pelo menos desse ano. Desse ano? Eu não lembro de ter visto um acidente assim. A gente está falando e trazendo já dados confirmados, 41 mortos. Nossa, o acidente aconteceu hoje, Kátia, por volta das 7 horas da manhã. A gente tinha um ônibus ali com cerca de 50 a 51 funcionários de uma empresa têxtil da região que estavam indo para o trabalho e um caminhão. Quando eles colidem na rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho, que liga ali Itaguaí a Taquarituba, tá? É bem quase divisa com o Paraná, para a gente se situar. Segundo a polícia, no primeiro momento pode ter havido uma ultrapassagem. A gente não sabe se por parte do caminhão ou por parte do ônibus, mas o acidente foi fatal. Já no local, nos primeiros momentos, nós tínhamos 20 mortos confirmados, 30 e agora 41. Algumas pessoas conseguiram ser socorridas até os hospitais da região, não resistindo gente morrendo no local, né? A gente está com Isadora Venturini, Sim, lá no local do acidente. Isadora, mas que tragédia essa hoje? Boa tarde. Boa tarde, Kátia. Realmente, hoje o dia amanheceu bem triste, infelizmente. Muitas famílias aí perderam entes queridos, né? Esse acidente aí está causando uma comoção aqui na cidade. Inclusive, nós estamos aqui na cidade de Taquarituba, nós estávamos no local, nós estávamos lá na rodovia onde aconteceu essa tragédia, esse acidente. Mas como o sinal lá um pouco difícil, né? Meio ruim, então a gente acabou vindo para cá, em Taquarituba, e a gente percebe que a cidade toda está em luto por esse acidente, viu, Kátia? A maior parte das pessoas que estavam estavam no ônibus, nos dois veículos, eram de Taquarituba ou não? Então, alguns das vítimas eram de Itaguaí, tanto que o prefeito da cidade declarou luto oficial por 3 dias. Segundo as informações, é que eles estavam saindo de Itaguaí para ir até a uma empresa, né, de confecções. Eram trabalhadores, né, de uma fábrica de confecções, viu, Kátia? E esse acidente, o Alex até comentou, tem gente dizendo que pode ter sido uma ultrapassagem, que acabou dando errado. Vocês têm mais informações ou não? Olha, as informações que nós temos, Kátia, é que o ônibus teria tentado ultrapassar um outro ônibus e acabou colidindo com essa carreta, né, com esse bitrem. Inclusive, esse bitrem estava saindo de Itaguaí. Então, a informação que nós temos é essa. E com a forte colisão que foi, né, o choque, o impacto, esse bitrem, esse caminhão, invadiu uma propriedade rural. Mas o motorista desse caminhão, ele está bem, ele foi levado para a Fartura, para a Santa Casa da cidade de Fartura, uma cidade aqui próximo de Taquarituba, mas ele, pelo menos, está bem. Agora, infelizmente, há outras 48 vítimas que morreram no local, 37 morreram no local, pois estavam presas na ferragens, né? E as outras 15 que tinham sido socorridas, 3 morreram a caminho das outras Santa Casas aqui da cidade da região, Kátia. Agora, Isadora, a gente tem um vídeo, o Dr. Gabriel Ortega, que fez o atendimento da maior parte dessas vítimas. Sim. Ele mandou um vídeo pra gente, até pra gente entender a proporção que foi isso. Sim. Olha, Isadora disse agora, 37 pessoas ficaram no presas local, Kátia. Presa é uma tragédia. Vamos ver o vídeo do Dr. Gabriel? Vamos lá, Dr. Gabriel Ortega. Olá, Kátia, tudo bem? Bom, hoje logo que eu cheguei aqui para trabalhar, nós fomos surpreendidos com essa notícia desse acidente e quase que imediatamente após a minha chegada, os pacientes começaram a chegar num estado absolutamente crítico, vítimas dessa catástrofe. Os outros profissionais que nem estavam em horário de serviço se mobilizaram para vir ajudar a gente a atender. Foi uma coisa maravilhosa o desprendimento das pessoas e eu devo muito a elas por terem vindo aqui nos ajudar. Agora nós estamos terminando de fazer a remoção dos pacientes para a nossa referência aqui. Os pacientes seguem em estado grave, alguns deles estáveis, outros nem tanto, mas de qualquer forma o atendimento segue e nós estamos aqui para o que precisar e tentando ao mesmo tempo contato com as famílias e tentar realizar o reconhecimento dessas pessoas que ainda não foram identificadas. Olha, eu vou lhe falar uma coisa. O doutor Gabriel disse algo importantíssimo. Muitos dos profissionais da área da saúde que estavam nesse dia de folga, quando souberam do que tinha acontecido, foram rápido para o hospital, porque a gente fala num hospital de uma cidade, não é uma cidade tão pequena, mas é uma cidade que não tem uma capacidade de receber
40 pessoas no estado grave. Numa tragédia. Não Vamos é? aproveitar e só dar um recado, Cátia, Claro. importante. A população está pedindo doação de sangue. Hemocentro de Botucatu, nesse isso é momento, importante. hoje, inclusive, é o Dia Mundial da Doação de Sangue, mas lá nesse momento, nesse local, é importante o pessoal da região, se puder contribuir. Sim. E a gente tem o Tenente Alexandre Guedes também. Isso, ele já está com a gente, está vamos falar? prontinho já pro telefone, porque ele estava lá Sim. no acidente, logo que aconteceu o acidente, ele viu a proporção de tudo, né, Tenente? Boa tarde, Tenente Alexandre. Boa tarde, ao Tenente Guedes, Alexandre Guedes. Eu não estava no local, a gente trabalha aqui na comunicação da Polícia Militar, mas a gente pode prestar as informações e esclarecer alguma coisa que nós temos até o momento, Cátia. Então me diga uma coisa, pelo que a gente sabe, informações que chegam pra gente, é que às 7 da manhã aconteceu esse acidente, talvez uma tentativa de ultrapassagem, esse ônibus acabou batendo no caminhão, o caminhão invadiu uma propriedade, como a Isadora disse, graças a Deus o motorista está bem, mas ficaram mais de 35 pessoas presas nas ferragens, foi isso, Tenente Guedes? Olha, Cátia, foi por volta das 6h30 da manhã. Nós temos até o presente momento 41 mortes confirmadas, então 41 pessoas perderam a vida, faleceram em razão desse acidente. No local, nós conseguimos socorrer cerca de 15 pessoas, porém 4 dessas pessoas acabaram falecendo. Então nós tivemos 37 pessoas que morreram no local e mais 4 que morreram durante socorro, e então totalizando um total de 41 pessoas. Outras estão em estado grave. O motorista do caminhão infelizmente faleceu. Ah, faleceu? Faleceu agora? O motorista do caminhão faleceu. O motorista do ônibus está internado em estado grave. O ajudante do caminhão está também internado. Então a gente está ainda trabalhando nessa ocorrência, tentando identificar todas as vítimas. Era um ônibus que transportava na região de Itaguaí, na cidade de Itaguaí, funcionários de uma empresa têxtil. Essa cidade fica próxima a Avaré, interior do estado de São Paulo, aí na divisa com o estado do Paraná. Então nós estamos ainda reunindo todos os esforços necessários para poder entender a dinâmica dos fatos e tentar prestar um consolo, identificar as vítimas e tentar entender tudo o que aconteceu. Agora, olhando a situação do ônibus, a gente fala, gente, devia estar ou o ônibus ou o caminhão numa velocidade muito alta. Porque foi para 35 pessoas ficarem presas e morrerem nas ferragens, e da forma como as pessoas disseram que aconteceu, que essas pessoas foram encontradas, o impacto deve ter sido muito grande, né? Sim, o impacto, a gente pelas imagens acredita que foi um impacto muito grande. Eles estavam em sentidos opostos, né? A gente não sabe se houve tempo de reação por parte dos motoristas. A gente não descarta nenhuma hipótese. Qualquer informação é precipitada, a gente afirmar agora. Teve uma informação que talvez foi em razão de uma ultrapassagem, mas isso seria precipitado a gente informar. Tem testemunhas, né, que estão vivas, sobreviventes, o ajudante do caminhão. Então a gente está reunindo, coletando o máximo de informações possíveis. A Polícia Militar toda está mobilizada no local. Nós enviamos reforços aí do Corpo de Bombeiros. Cerca de 60 policiais a mais foram aí para o local. Alguns policiais do Bombeiros foram até, inclusive, de Águia, helicóptero da Polícia Militar, para poder chegar mais rápido ao local e prestar o apoio. Então nós estamos identificando as vítimas, conversando com os familiares, prestando todo o apoio aos familiares para poder dar um desfecho a essa ocorrência. O trabalho pericial está sendo feito. Então, o que for depender de recursos humanos e pessoais da Polícia Militar para poder salvar as vítimas que estão internadas e também entender o que aconteceu, nós vamos usar para poder prestar esse apoio a toda a família. Agora, o senhor comentou que essas pessoas que estavam dentro do ônibus, eles eram funcionários de uma empresa têxtil. Isso. Essa empresa têxtil tem a lista de funcionários que estariam dentro desse ônibus para também já ajudar facilitar, né? a família? Sim. A gente tem contato aí com os representantes, com os familiares. Nós estamos tentando identificar, até pela gravidade, também é o trabalho de identificação. Os corpos serão encaminhados aí para o ML de Avaré. Então a gente precisa checar exatamente quem estava dentro desse ônibus. A gente tem uma ideia já, mas ainda estamos verificando com a família, com a empresa que fez o transporte, com os representantes da empresa onde os trabalhadores trabalham, né? São empregados. Então, para poder ter o número exato de vítimas, né, de pessoas e a identificação delas. Olha, queria agradecer demais
você ter parado o teu trabalho num momento como esse, que é um momento tão complexo, a gente sabe, de tanta dedicação que vocês sempre têm, mas nessas horas mais ainda. Deixar os nossos sentimentos a todos da família. E qualquer informação a mais, tenente, por favor, entre em contato com a gente, tá? Sim, a gente vai atualizando. É um momento de muita tristeza para a polícia militar. Triste. A gente está acostumado a lidar, a salvar vidas, né? Mas quando a gente vê uma ocorrência dessa, por mais que nós estamos acostumados a lidar com ocorrências graves, a gente acaba se chocando e lamenta bastante. É verdade. Obrigada mais uma vez, parabéns pelo trabalho e dedicação de vocês, viu? Obrigado, Ponte com a Polícia Militar. Deixa eu aproveitar só e ver com a Isadora. Isadora, tem mais alguma informação para passar para a gente? Bom, a informação que até o próprio comandante falou, né, que agora os vítimas estão precisando de doação de sangue, né, o pessoal de Botucatu estão agendando agora para que 45 pessoas possam ir amanhã fazer essa doação de sangue. E esse acidente é um dos maiores acidentes registrados em 22 anos em rodovias estaduais, viu, Kátia? Então, realmente é uma tragédia no dia de hoje, fim de ano, né? Esse ano que já está tão difícil e mais essa notícia agora, né, para encerrar esse ano que não tá fácil. Nossa, menina, esse ano não tá dos mais fáceis mesmo, vou te falar. Tomara que passe logo, né, esse finzinho de ano. Qualquer informação a mais que você tenha, por favor, entre em contato com a gente, tá? Um beijo a vocês, Adora, e toda a equipe aí que tá sempre pronta a nos atender aí pra gente tentar até passar a informação correta, vindo de vocês da região, que sabem de uma forma precisa, né, o que de fato aconteceu. Um beijo, viu? Um trabalho, né?